A safra de tomate industrial de 2024 fechou com uma produção de 1.700.000 toneladas. Com uma área cultivada de 18,7 mil hectares, o setor vive um cenário marcado por adversidades climáticas e agronômicas. Para a gente falar dos números de produção no Brasil e também os desafios do setor, aqui com a gente o Raimes Basílio, ele que é consultor agrícola da Tomate BR, Associação Brasileira dos Processadores e Utilizadores de Tomate Industrial. Muito obrigado pela participação aqui com a gente no Balanço no Campo. Nós da Tomate BR que agradece a disponibilidade do tempo e do espaço e estamos à disposição. Primeira coisa para a gente entender, né? O que seria esse tomate industrial? Bem, o tomate, ele basicamente ele se divide em duas pela sua forma de uso, né, sua utilização. A gente tem o tomate in natura, que é o tomate de consumo, que a gente compra na feira, compra no mercado. Esse tomate ele tem um processo de melhoramento genético diferente do processo de melhoramento genético para o tomate industrial. O tomate que a gente usa para processamento industrial ele é um tomate que tem o hábito de crescimento rasteiro, ele cresce colado ao chão ali, os frutos, após a frutificação, ficam encostados no chão, e ele possui um formato de maturação concentrada, né, que a gente fala, para ter uma polpa de tomate, um extrato de tomate vermelho, é preciso ter tomate vermelho. Então, a gente não colhe tomate verde e essa maturação tem que ser concentrada. Então, basicamente, a diferença está no melhoramento genético e nas linhagens desse tomate. A gente não tem transgenia em tomate, isso é diferente. A gente tem evolução genética que condicionou plantas a serem propícias ao processamento industrial e plantas a serem propícias à produção para consumo in natura. Obviamente, o fruto do tomate que vai ser processado também pode ser consumido in natura. Porém, o fruto que é originário das plantas de consumo in natura não tem o rendimento nem a qualidade necessária no quesito industrial. Agora, sobre essa produção, né, de 1.700.000 toneladas, comparando com anos anteriores, o que significa este número, né? É sinal de alerta para o setor? Sim, a tomaticultura industrial do Brasil, ela ocupa entre a sexta e a sétima colocação mundial. Ou seja, a gente é o sexto ou sétimo maior produtor de tomate industrial do mundo. Oscila ano a ano de acordo com as nossas condições produtivas e, no geral, do restante dos outros países, né? Quando a gente analisa o ano de 2024, a gente teve uma volta a, digamos assim, a normalidade, porque a gente teve um ano agrícola foi similar ao ano de 2022. A gente subiu a produção em 10% em relação a 2023, que foi um ano muito ruim. Por que 2023 foi muito ruim? Nós tivemos condições climáticas muito adversas durante todo o período do cultivo do tomate em 2023 e, consequentemente, a gente teve uma safra muito abaixo da expectativa. 2024, não que o ano de 2024 tenha sido bom, climaticamente falando, porém, a gente teve alguns períodos de safra dentro de uma certa normalidade que a gente conseguiu equalizar um pouco mais a nossa produção no campo e teve um avanço dentro desse cenário, proporcionando esse retorno aí à casa de 1,7 milhões de toneladas, que é basicamente o mesmo resultado que a gente teve em 2022. Você já até tocou nesse assunto aí do clima, né? Desculpa te interromper, porque assim, para muitas culturas, esse último ano, né, entre 2023 e 2024, foi muito ruim, né? Tivemos aí temperaturas muito acima da média, uma seca histórica no Brasil. Para o tomate especificamente, né? Você até já citou aí um pouco, mas como que essa questão clima influencia na produção? Olha, a agricultura é basicamente regida, né, por fatores climáticos e a tomaticultura é um pouco mais afetada, porque a planta de tomate ela é uma planta avessa ao uso contínuo de água. Ela tem certas limitações, né, fisiológicas, genéticas e tudo, que quando você tem um ambiente muito úmido e muito chuvoso, é propício ao desenvolvimento de muitas pragas e muitas doenças que acabam por deteriorar os frutos. Para deteriorar os frutos e as plantas. Quando a gente tem o inverso, que é o ambiente seco, a gente tem um grande desafio no quesito irrigação, porque todas as áreas de tomate elas são irrigadas, elas são cultivadas obrigatoriamente no inverno.
elas são irrigadas em sua vasta maioria por pivô central. Então, o desafio quando a gente tem um ano muito seco está em manter o nível de hidratação e sanidade dessas plantas com água. Isso aumenta muito o custo de produção e, principalmente, a gente tem aí a questão de insetos, que o clima seco e quente favorece muito o desenvolvimento de alguns insetos praga, que são, digamos, muito danosos à cultura do tomate. O fator climático para o tomate, ele é, digamos assim, grande parte do fator de risco de produção de uma lavoura de tomate indústria. Quando a gente avalia todo o fator risco operacional, toda a questão de mercado, a gente tem como, digamos, mitigar alguns pontos. Porém, quando a gente chega no clima, a gente está à mercê aí de fatores extremos, como muita chuva, muito granizo, chuva de granizo, todos os fatores que remetem a extremos, né, climáticos. Então, a gente fica nessa dependência de clima bom para a gente ter uma boa produtividade no campo. Agora, entre os produtores, né, a gente teve aí Goiás e Minas Gerais, que registraram uma leve recuperação de volumes, 13% e 11% respectivamente, e São Paulo, que é o terceiro maior produtor, teve uma queda aí de 6% na safra. Eu queria que você comentasse, né, para a gente essa questão dos números das regiões produtoras deste tipo de tomate aqui para o Brasil. A produção de tomate industrial no Brasil, ela está especificamente nesses três estados. Assim, a gente tem a produção majoritariamente em Goiás, depois Minas Gerais e São Paulo. Os dois estados que tiveram uma melhoria nos números, né, em relação a 2023, sendo Goiás e Minas, o clima foi muito bem definido, digamos assim. A safra no estado de Goiás, por exemplo, ela sofreu um pouco no início dela com muita chuva. E se a gente pegar um fator anterior ao início da safra, que foi a safra da soja, só para dar um contexto. As áreas de tomate, elas são plantadas obrigatoriamente no Brasil no período do inverno, para processamento industrial. Ou seja, a gente faz um cultivo contra a estação chuvosa. A estação chuvosa do país ocorre a partir de outubro e a gente começa e termina lá para março. A gente começa os nossos cultivos de tomate ali final de fevereiro, meados de março, e a grande parte está aí até junho sendo transplantado, porque a gente tem grande dificuldade em condução da lavoura em ambiente chuvoso. E geralmente a cultura que antecede o tomate é a safra de soja. Em 2023, nós tivemos um ano muito seco, um verão muito seco, né? Isso ocasionou a proliferação de pragas, uma praga específica chamada mosca branca, que também é praga na soja e é praga do tomate. Com um ambiente muito seco e o calor e toda a questão propícia ao desenvolvimento do inseto, a gente teve uma ponte cultural que fez essa praga ir também para o tomate e causar alguns danos iniciais nas lavouras, ali transmitindo virose. Além disso, a gente teve uma questão de clima, que a gente teve ali no início do período de transplantio bastante chuvoso, que impactou essas áreas. Quando a gente observa o nível do impacto em Goiás, Minas e São Paulo, a gente consegue constatar que o estado de São Paulo é um estado um pouco mais impactado por estar mais ao sul do Brasil. Aqui se chove mais em períodos que em Goiás e Minas se chove menos. As massas de chuva aqui tendem a transcorrer até mais tempo, digamos assim, avançar mais dentro de março, abril ali, do que acontece nos estados de Goiás. E além disso, a dificuldade de produção aqui no estado, ela se refere também a algumas questões de topografia, de altitude, desculpa, não topografia, mas de altitude, onde a planta de tomate ela se expressa melhor em condições tropicais, em regiões mais altas em relação ao nível do mar. Mas, simplificando o fato, Goiás e Minas conseguiram se recuperar um pouco melhor nas produtividades, além da escala ser maior e a quantidade de área plantada nos períodos melhores de cultivo, do que o estado de São Paulo. Aqui em São Paulo nós tivemos chuvas, a gente teve um período seco muito longo, a partir de abril,
de abril, maio, porém no início a gente teve chuvas fora da época normal ali, que impactou bastante a sanidade da lavoura, além do problema com a praga da mosca branca, que causou uma contaminação de virose muito grande nessas áreas e, consequentemente, uma queda de produtividade. Agora, além dessas adversidades na produção, a inclusão do extrato de tomate na cesta básica em substituição ao molho de tomate trouxe aí uma nova preocupação ao mercado, já que o molho de tomate domina o consumo nacional, representando 91% do volume vendido. Eu queria que você me falasse, né, como que essa mudança foi recebida pelo setor e quais os impactos disso? O nosso país ele está passando por algumas adequações, né, fiscais, tributárias, políticas. Isso daí realmente traz aí para toda a cadeia, para todo o setor, não só do automatado, da tomaticultura, algumas preocupações, porque a gente não consegue enxergar um caminho claro, né, de como as coisas serão executadas. O fato da substituição do molho, que é o maior consumo das famílias, né, brasileiras, pelo extrato na cesta básica, isso daí causa uma certa, digamos assim, insegurança no que diz respeito à produção, né? Porque você não sabe como o mercado consumidor vai reagir a essa mudança, porque automaticamente o custo desse produto ele vai ser aumentado, né, por uma política e não por um custo de produção direto. Então, a maior dificuldade da gente trabalhar uma safra de tomate é que as indústrias contratam toda a produção com bastante antecedência. Um exemplo, assim, a safra de 2025, que vai ser colhida a partir de julho desse ano, ela já está sendo contratada a partir de novembro, dezembro do ano anterior. E aí a indústria ela tem que ter uma projeção muito grande, do qual volume de tomate ela vai demandar para atender o seu mercado consumidor. Como que ela faz isso? Ela analisa históricos de produção, ela analisa históricos de consumo, mesmo em ambientes econômicos mais favoráveis ou menos favoráveis. E quando a gente tem uma mudança tão drástica dentro do processo, né, que a gente não está falando de uma coisa simples, né, é uma coisa de difícil entendimento de todos nós, não só da população, de todos nós, de toda a população entender como vai ser feito a implementação dessa questão tributária, a gente fica preocupado de como dimensionar a demanda de matéria-prima para o futuro. Porque o ketchup que vai ser produzido em junho do ano que vem, ele precisa ter o tomate dele colhido até outubro desse ano. Porque senão corre um grande risco, digamos assim, se a gente não plantar tomate, como que a gente vai ter matéria-prima? Hoje, como eu disse, o Brasil é o 6º maior produtor de tomate do mundo para a indústria. Porém, nós não somos autossuficientes. A gente importa ainda boa parte, uma grande parte do que a gente consome. E essas situações de indefinição, assim, que causam uma mudança muito drástica no setor, isso provoca algumas situações de incertezas futuras, né? Então, como a gente trabalha com uma janela de tempo longa, né? A gente produz uma matéria-prima para ser consumida, a gente só tem uma janela específica do ano para produzir toda a matéria-prima dos produtos que vão ser produzidos por um ano de duração, a gente fica nessa incerteza. Só que a gente torce para que as coisas se encaminhem da melhor forma possível, que a gente tenha clareza no que foi, de como isso vai ser implementado, para que isso não afete em nenhum tipo a oferta, né, de matéria-prima de automatados para o nosso país. Agora, as perspectivas, né, 25 e 26, como que são aí para o setor? Olha, em cima, a gente está vivendo um cenário de tendência à redução de área de cultivo de tomate para 2025. A gente tem uma incerteza do mercado, né, a gente está com dólar. A gente tem 2 pontos que pressionam bastante. O primeiro deles, sem dúvida nenhuma, é o custo de produção. Como eu disse, a contratação das áreas é feita com antecedência. O tomate que vai ser plantado agora, nessa janela de 2025, ele já precisou ter o seu adubo, o seu fertilizante, toda a sua questão de defensivos adquirida, precisa estar com isso adquirido com antecedência.
E esse ano a gente teve um aumento de dólar, de custo, né, do dólar, num período muito específico para nós. Pegou a gente, digamos ali, em cheio, no momento mais vulnerável que a gente estava, porque é quando a gente começa a fazer a safra do ano seguinte, o dólar teve um aumento muito significativo. Ah, mas o que que isso significa? Significa adubo mais caro, porque toda a nossa demanda de fertilizante do Brasil praticamente é importada e é tudo cotado em dólar. O defensivo mais caro, porque também a produção dessas moléculas é feita no exterior, e isso daí também é cotado em dólar. E a gente tem as questões de combustível, que também é cotado em dólar, basicamente há um impacto direto. Quando a gente pega todos esses fatores e coloca num ambiente de mercado onde o custo de produção está subindo, a nossa competitividade ela diminui, porque quando a gente avalia o mercado internacional, existe polpa, né? As indústrias, o mercado, ele pode comprar a polpa, por exemplo, dos Estados Unidos, do Chile, da China, da Itália, da Espanha, e essa polpa também é cotada em dólar. Tá, mas se o dólar está subindo, o valor dessa polpa também vai chegar mais caro em real. Sim, mas por um lado, o valor internacional dessa polpa está caindo bastante. Então, a polpa de tomate no mercado em dólar está caindo, e isso daí chega em um momento, o nosso custo de produção subindo, você tem um risco aí de equiparação de preço. E a gente fica muito, as indústrias ficam muito apertadas, porque o mercado consumidor ele não vai absorver aumento de preço. Quando a gente coloca todos esses dados na mesa, as indústrias estão muito cautelosas em relação à safra 2025. A gente está estimando aí minimamente uma redução de 10% no volume de tomate a ser colhido esse ano. Isso em virtude das incertezas de como está o nosso mercado. Tá certo. Então, muito obrigada por todas as informações. Rames Basílio, consultor agrícola da Tomate BR. E eu desejo aí, né, que esse setor aí continue se desenvolvendo bem. Afinal de contas, como você disse, o Brasil está aí na 6ª posição na produção deste tipo de tomate. Agora a gente fica aí embora com as incertezas do mercado, a gente fica aí na esperança de que tudo melhore para este setor. Nós que agradecemos o espaço, a disponibilidade, estamos sempre à disposição. E assim, e o tomate, a nossa cadeia é muito responsável, a cadeia industrial de alimentos à base de atomatados é uma das principais do país, e a gente quer continuar trabalhando, expandindo a oferta de alimentos de segurança e qualidade no Brasil. Muito obrigado. Tá certo, então, obrigada mais uma vez.